Vamos abrir em João capítulo 16, o último versículo, que é o versículo 33. Eu não sei se os irmãos perceberam que muitos irmãos, e olha, e é porque a gente tem poucos irmãos aqui hoje, testemunharam de lutas. E talvez os que não falaram, talvez iam falar de lutas também, porque nós estamos passando por lutas. Então, o Senhor me deu essa palavra para você que está passando lutas, você que está na internet ou está vendo online. João 16, o verso 33, o Senhor Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. A primeira coisa importante para Jesus é que nós tenhamos a sua paz, ok? E aí ele faz o anúncio: no mundo tereis tribulações. Mas ele não termina o versículo assim. Ele diz: mas tende bom ânimo. Bom, você percebe que tem duas coisas boas nesse versículo e só uma coisa ruim. É um sanduíche. Sanduíche, o que é um sanduíche? É duas partes e uma no meio. A parte do meio aqui é a tribulação. E as duas partes do sanduíche aqui, a primeira é paz e a segunda é ânimo. Então acabou a tribulação. Você percebe que o versículo ele enforca a tribulação no meio da paz e do ânimo. Porque quem tem paz e ânimo vence a tribulação. E Jesus, quando ele fala, às vezes a gente fala esse versículo querendo enfatizar a tribulação, e você esquece de falar da paz que Jesus falou e do ânimo. Vamos ler de novo. Tenho-vos dito estas coisas, palavras de Jesus, para que em mim tenhais paz. Alguém diz comigo, paz. Agora olha só, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Alguém diz ânimo. E a última coisa que Jesus termina dizendo é: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Alguém fala só comigo também: eu também vou vencer o mundo. Agora, antes de sentar, se você puder falar só pelo menos para uma pessoa: você também vai vencer esse mundo. E vai chegar na glória. E vai ser coroado. Então, antes de sentar, eu quero que você peça a Deus uma coisa. Peça a Deus só o seguinte: renova a minha fé nessa manhã. Pai, aqui estão os teus filhos. Nós estamos já indo para o momento de receber tua palavra. E o que nós pedimos é: renova a fé da igreja. Mesmo os que estão nos assistindo online, renova a fé. Renova a fé daquele que está viajando, daquele que está descansando. Porque o teu povo precisa de uma fé renovada. Porque é a nossa fé que vence o mundo. Obrigado em nome de Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Aqui, nessa palavra que o Senhor nos deu, eu queria chamar a sua atenção, principalmente para o espírito que quer desanimar a nossa fé, tá? O espírito que luta contra a nossa fé. E deixa eu ser honesto com os irmãos, o espírito que ele tem uma chance de ofender a nossa fé. E ele tem uma chance de fazer algumas pessoas perderem a fé. E eu quero que você perceba que tudo que nós temos de mais importante como cristãos é a nossa fé. Não é a igreja, irmãos, não é. Porque quando você tem a fé, às vezes você pode estar em casa, ou você pode estar numa fase que você não está podendo ir na igreja, ou você pode morar num lugar onde não tem igreja. Mas quando você tem a fé, você serve a Deus sozinho. Eu não estou falando que é fácil servir a Deus sem a igreja ajuda muito, a gente está com os irmãos, a igreja é muito importante. Mas o mais importante que nós temos não é a igreja, é a nossa fé. Então eu quero que você pense o seguinte: toda tribulação que a gente passa, ela tem o propósito de provar a nossa fé, só que nesse processo de provar a nossa fé, parece que vai destruir a nossa fé, parece que vai destruir. E algumas pessoas deixam a fé destruída, deixam a fé ferida,
deixam a fé, que é essa confiança que a gente tem no Senhor, esse ânimo de ser. As pessoas deixam isso abatido, abalado, e o apóstolo Paulo fala que algumas pessoas naufragaram na fé, eles deixaram a fé morrer. O crente, ele não tem outra coisa a não ser a fé. Então, o espírito que eu estou falando, que ele luta contra a nossa fé, é o espírito da ofensa. É o espírito que ofende a gente. A experiência da irmã no aeroporto foi uma experiência que ofendeu. A experiência, quem mais contou uma experiência, as tribulações que passaram aqui. Todos os irmãos que falaram da tribulação, algumas pessoas falaram chorando, por quê? Porque a tribulação, ela ofende você. A tristeza, ela vem para ofender, a luta, a resistência, tudo isso vem para ofender a fé. O apóstolo Paulo, quando ele estava morrendo, ele falou: eu terminei a carreira, eu acabei a carreira, eu combati o bom combate, mas eu guardei a fé. Se há uma coisa importante de você guardar, é a fé. Tá? Então, eu quero falar em poucos minutos sobre 3 virtudes que vão manter a sua fé, renovar a sua fé, tá? Mas antes eu quero dizer que o Senhor Jesus, quando falou das aflições, Ele sabia que as aflições vinham para provar a fé do cristão, elas vinham para, às vezes o inimigo vem para, agora eu vou destruir a fé dessa pessoa, e eu quero ver se ela vai ficar crente depois disso. São anos de provação, é uma negação, é um problema, é uma ofensa, é uma luta. Às vezes a luta parece não terminar, é uma enfermidade, é um prejuízo financeiro, é a porta fechada, e você fica esmagado debaixo daquilo, mas o que te mantém é a fé. Mas eu quero que você olhe um versículo que a irmã mencionou até aqui nessa manhã, que é o Mateus 24, verso 12, e esse texto que ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Quando está falando do amor aqui, eu quero que você imagine a fé aqui, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o mal, o amor, que é essa fé no bem, essa fé em Deus, essa fé nas coisas boas. Por que o amor vai esfriar? Porque a fé está naufragando. Deixa eu te falar, você pode passar pelo que passar, a sua fé tem que ficar de pé. O apóstolo Pedro diz que bem-aventurado o homem que é aprovado na provação, porque a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro, é mais preciosa do que qualquer coisa, é essa confiança que você tem no Senhor. Se eu quero abençoar a sua fé nessa manhã, eu quero que você peça a Deus: renova a minha fé. Agora, a fé, ela se renova com a alegria. Você precisa se alegrar para renovar a fé. E a tristeza, a ofensa, ela vem para destruir a fé. O que a ofensa faz? Tirar a pessoa da presença de Deus, tirar a pessoa da igreja, tirar a pessoa daquilo que ela está fazendo. A ofensa vem para parar a pessoa. A ofensa vem para esfriar o amor. A ofensa, aquilo que entristece, aquilo que abate, vem para fazer você parar nessa caminhada que você está. O objetivo da ofensa não é outro. O objetivo da ofensa não é só deixar você triste. Tudo que o inimigo faz para tentar te ofender é para parar a sua fé. O que ele teme é o que você crê. Então, quando o crente, no meio das tribulações, no meio das lutas, no meio da enfermidade, no meio daquilo que ele não consegue receber, ele continua adorando o Senhor, ele continua crendo no Senhor, igual a irmã. Quantos anos de luta, quantos outros, tantos anos de luta, uma luta após a outra, mas o irmão está crendo no Senhor, está confiando em Deus. Isso destrói o inimigo. A nossa fé vence o mundo. Quando Jesus falou: eu venci o mundo, a Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Então você precisa guardar a fé, você precisa renovar a fé, e você precisa saber que o que protege a fé é a alegria, e o que ameaça a fé é a ofensa. Então eu quero falar sobre 2 virtudes que renovam a nossa fé. A primeira é a gratidão, tá? A primeira é a gratidão, e eu vou ler um texto só, que é o Salmo 103, o Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 6, vamos lá, vamos receber o espírito da gratidão. Quando a gente começou a adorar hoje, e os testemunhos eram agradecendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe por quê? A ofensa e as lutas fazem a gente esquecer todo o bem que Deus já fez. A tristeza, ela vem para querer fazer você esquecer quantos natais felizes, quantos anos novos felizes que você entrou, quantos aniversários bons que você já passou, quantos verões maravilhosos que você já passou. A ofensa, a luta vem para te entristecer. Mas ele diz, não te esqueça. Diga para a sua alma, alma, não te esqueças dos bens do Senhor. Só um minutinho antes de eu prosseguir. Quando você se lembra dos bens do Senhor, quando você se lembra do que Deus tem feito por você, sabe o que aumenta em você? A fé. Sabe o que renova em você? A fé. Sabe o que a gratidão faz comigo e com você? Restaura a nossa fé. E à medida que você agradece, à medida que você relembra os feitos do Senhor, quando você estiver com muita aflição, com muita dor, lembre o que Deus já fez. Lembre o que Deus já fez. A gente não pode ter uma memória curta a respeito do que Deus já fez. Versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu quero que levante a mão e deixe a mão levantada um minutinho, as pessoas que já foram curadas de uma enfermidade. Quem já foi curado de alguma coisa, quem já sentiu a graça do Senhor restaurando seu corpo. Eu quero que agora abra a boca um minutinho e só diga ao Senhor, eu quero te agradecer por todas as vezes que tu tens curado o meu corpo. Por favor, adore com tuas palavras um minutinho só, por favor. Adore com tuas palavras um minuto pela saúde do corpo. Oh Deus, obrigado pela saúde. Toda vez que eu deito cansado, o Senhor me restaura. Eu levanto renovado a cada manhã. Trabalho muito, mas quando estou muito cansado, o Senhor me restaura, o Senhor cura o meu corpo. O Senhor está curando o meu corpo das enfermidades, protegeu do vírus, deu vitória sobre as outras enfermidades, outras gripes. Ou eu quero que você adore o Senhor pela saúde física. Muito obrigado pela saúde. Alguém diz comigo, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia, aleluia. Deixa eu prosseguir, o versículo 4 diz, quem redime a tua vida da sepultura, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Irmãos, quem acredita aqui que já foi salvo da morte? Eu acredito que já fui salvo da morte. Eu acredito que o Senhor já me deu livramentos da morte, então eu quero agradecer nessa manhã. Obrigado por me livrar da morte. Obrigado por me livrar da morte. Quantas vezes o inimigo diz, vou matar, e Deus diz, não vai não, porque eu não vou deixar. E vou guardar, eu quero agradecer nessa manhã, não só pela minha vida, mas as dos parentes. Quem agradece aqui pelos parentes que ainda estão vivos? Pelos primos, sobrinhos, pai, avô, mãe, todos que ainda estão vivos, porque o Senhor protegeu. Ele disse não, a morte não vai levar. E nós agradecemos agora, Senhor, pela vida, porque Ele redime a tua vida da morte. Mas não é só isso. Eu quero que você veja a metade do versículo 4, diz, Ele te coroa de benignidade e misericórdia. Sabe o que é isso, irmãos? Esse versículo, ele diz que há uma coroa na cabeça de cada um de nós, uma coroa de misericórdia. Presta atenção aqui na diferença. Queria que viesse aqui o irmão, vocês dois aí, vem cá, por favor. Como é que pode? É o Roneu e o Rafael. Ó, é só um exemplo, mas fica um do ladinho do outro aqui. Fica aqui. Aí tá bom, eu vou ficar atrás de vocês. Eu vou coroar um de vocês aqui. Vocês não vão saber qual dos dois vai ser coroado. Eu quero que você perceba uma coisa. Se está vindo um juiz de lá para cá, e ele vai escolher abençoar aquele que tem uma coroa de misericórdia. Tá? Se está vindo um veredicto de morte, se está vindo um veredicto de destruição do mundo espiritual, está vindo um veredicto de destruição no mundo espiritual. Vamos imaginar que um desses dois aqui não é servo do Senhor, e que além de não ser servo do Senhor, ele não foi coroado com essa coroa de misericórdia. E o Senhor colocou a coroa de misericórdia aqui, ó. Tá? É um símbolo aqui, isso aqui é só uma sugestão. O Senhor colocou uma coroa de misericórdia aqui. Eu quero perguntar para você, se a morte chegar diante dessas pessoas aqui, e tentar contra a vida de uma dessas pessoas, eu quero te perguntar qual desses aqui vai estar mais fácil da morte levar? Qual que vai estar mais fácil de uma enfermidade tocar ou de uma luta tocar? É o que está sem misericórdia na cabeça? Ou é o que está com a misericórdia na cabeça? Qual dos dois? É o que está com a misericórdia na cabeça. Agora, quer saber que o que está acontecendo aqui hoje, nessa manhã? Todos
estão aqui, todos têm uma coroa de misericórdia na cabeça. Há uma coroa de misericórdia sobre essa cabeça. E há uma coroa de misericórdia sobre essa cabeça. Eu queria que você levantasse as duas mãos por um minutinho, para agradecer a coroa que está na sua cabeça. É uma coroa de misericórdia. Você pode dizer assim, todo mal que vier contra mim vai encontrar uma coroa na minha cabeça. É uma coroa de misericórdia. Eu abençoo agora os irmãos que vieram aqui, com a coroa de misericórdia do Senhor. Pode voltar, obrigado. Eu quero que você adore mais um minutinho. Senhor, obrigado pela coroa de misericórdia que tem sobre a minha cabeça. Agora deixa eu dizer para você, por que a irmã testemunhou que os nódulos foram embora? Por causa da coroa de misericórdia que está na cabeça dela. Por que ela testemunhou do documento que depois de toda dificuldade conseguiu? Por causa da coroa de misericórdia. Por que o outro testemunhou isso? Por que o outro testemunhou a vitória? Por que os outros ainda vão testemunhar? Alguém diz, na nossa cabeça há uma coroa de misericórdia. Eu queria que você sempre lembrasse disso para adorar o Senhor por essas coisas. Sabe por quê? Todas as pessoas aqui na casa do Senhor têm uma coroa de misericórdia na cabeça. Quando você vê um crente cair, quando você vê ele com problema, não esqueça de uma coisa, não importa o estado que ele está, a coroa de misericórdia está lá. O que vai acontecer com aquele que tem uma coroa de misericórdia na cabeça? O que você acha que vai acontecer? A misericórdia levanta, a misericórdia cura, a misericórdia livra da morte. Por isso que a Bíblia diz que o justo cai, sim, cai 7 vezes, mas levanta. Levanta por quê? Por causa da coroa de misericórdia. Agora, aquele que cai e não tem coroa, é provável que não vai levantar, a não ser que o Senhor chegue e coloque essa coroa de misericórdia. Alguém, por favor, adore comigo um minutinho e fala, na minha vida tem um diferencial, não importa o que eu passe, não importa o que eu passe, há uma coroa de misericórdia na minha cabeça, eu sou coroado. Eu não recebi a coroa celestial, aquela que eu vou receber ainda, mas há uma coroa hoje sobre a minha cabeça. É uma coroa de benignidade, isso é, de bondade do Senhor e de misericórdia. Eu quero que você lembre aqui, antes de eu passar para o próximo versículo, que o Salmo 1, o versículo 6, diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não quero saber quantos acidentes, Anderson, o inimigo tem te causar, porque você sabe que é o inimigo, e talvez Deus esteja permitindo, talvez o inimigo falou assim, deixa eu provar ele com um acidente. Deus, tá bom, vou deixar provar, mas você vai ser decepcionado. E o diabo, bem, vamos ver se é você mesmo. E ele sempre é decepcionado. Quem louva a Deus porque o inimigo é sempre decepcionado em nossa vida? Eu louvo a Deus. Eu não quero saber se ele tenta sim. Porque Deus às vezes permite ele ser um instrumento que nos prova. Não importa quantas lutas a gente está passando, não importa quantos anos a gente passa, há uma vitória sobre nós, há uma benignidade sobre nós. E é isso que fortalece a nossa fé. Amém? O Senhor não deixa a ofensa da vida diminuir o mais precioso em você. O que é o mais precioso? A fé. Irmãos, o crente ele pode passar por coisas que ele não espera passar. Divórcio. Um crente nunca pensa que vai passar por um divórcio. É verdade ou não é? Você já ouviu algum crente que passou por um divórcio? Conhece algum crente que passou por isso? Que não esperava passar por isso? Há um estresse muito grande quando você passa por isso. Você acha que algum crente pensa que algum dia ele vai ser abandonado pelo marido, ou pela esposa, ou perder um filho? Nenhum crente pensa isso. Mas o crente passa por essas coisas também. Você já viu algum crente passar um câncer? Você já viu algum crente, Deus não respondeu a oração e levou ele para o céu? A gente até pensa que foi pior. Não, foi melhor para ele. Foi melhor para ele. Foi ruim para quem ficou, mas foi melhor para ele. A verdade é que o crente passa pelas ofensas, mas não deixa a ofensa diminuir o seu amor e a sua fé. Amém? Então, o versículo 5 diz, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deixa eu dizer para os irmãos, eu não sei você, mas eu trabalho até a hora de dormir. Eu sou um trabalhador que gosta muito de trabalhar. Às vezes eu penso que eu sou um workaholic, trabalho. Trabalho muito. Eu nunca gosto de deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu sempre faço hoje mesmo. E que significa que eu sempre vou dormir muito cansado. Eu sempre verifico isso, que eu trabalho até o último minuto de dormir e esgoto a minha energia. Eu não sou aquela pessoa, olha para mim, que vai para a cama esperar o sono. Não sou. O sono tem que me pegar, me puxar, me derrubar e me levar para a cama, porque senão eu não vou.
Eu não vou, se o sono não me derrubar, e não me levar, e não tiver nem... Quando não tem mais um pingo de energia em mim, eu vou para a cama. Aí eu vou, Senhor, eu já estou indo, porque não aguento mais. Mas enquanto tiver energia, eu estou trabalhando. O que significa que eu sempre vou dormir muito cansado. Eu gosto de dormir cansado. Eu só durmo cansado toda noite. Porque eu trabalho até o último minuto. Não tem nada, eu vou ler até o sono, entendeu? Irmãos, não tem nada mais fantástico do que o renovo que vem durante a noite. Eu não sei se você tem o costume de agradecer a Deus quando levanta de manhã e percebe o seu corpo renovado. E Deus assim, olha, eu gostei tanto do trabalho que você fez ontem, que eu te renovei para você trabalhar mais um dia. Vai lá, trabalha para mim mais um dia. Eu não sei se você vê assim, mas eu vejo assim. Eu levanto de manhã e falo, Senhor, o Senhor me fez novinho de novo, então vamos lá, vamos trabalhar de novo. Vamos fazer mais coisas hoje, vamos produzir hoje. Porque levantar de manhã é uma aprovação de Deus. Eu te renovei, eu te dei descanso, eu te dei energia nova. Vai lá, frutifica para mim, faz de novo. Eu gosto da sua presença na terra. Eu não sei se você já pensou como Deus fica olhando para você acordar de manhã. Alguém já imaginou Deus olhando para você? Olha lá, ela não acordou ainda, ela vai acordar daqui a pouquinho. Estou esperando a hora dela acordar. Você acha, você pensou nisso? Eu quero que você pense sobre isso, sabe por quê? Deus tem alegria de ver você andando sobre a terra. Deus tem alegria de ver você andando sobre a terra. E sabe por que Ele não levou você ainda? Porque Ele tem prazer de ver você andando no meio das pessoas que você anda. Por exemplo, esse fim de semana, Deus sabia que ela ia andar de moto. Por quê? Porque Deus falou, eu quero ela aqui. Eu quero ela aqui. Agora eu vou mandar ela para o Washington, vou mandar ela para ali, porque eu quero ver ela andando nesse lugar. Aí ela foi lá, levou uma Bíblia, ela foi lá, fez aquilo, ela ia passar pelo aeroporto, mas ela... sabe quando Deus tem prazer de ver você andando? Alguém levanta a mão, por favor, e agradece o Senhor. E fala para ele assim, eu estou feliz que você quer eu vivo hoje. Você quer eu andando no meio das pessoas. As pessoas que eu vou encontrar, que eu vou influenciar. Porque o Senhor tem prazer de ver você andando sobre a terra. Alguém adora o Senhor por um minutinho? E dá graças a Deus e fala obrigado, porque você ainda me quer sobre a terra. Você não me removeu. Você quer que eu esteja aqui. Renove a sua fé nessa manhã. Quando você levantar cada dia de manhã, levante alegre. Deus vai ver, olha, ele acabou de acordar, olha lá, vai para o banheiro, vai tomar um cafezinho, vai começar a trabalhar. Eu gosto de ver você andando sobre a terra. É isso que Deus está falando nessa manhã. Vou repetir. Eu gosto de ver você andando sobre a terra. As pessoas com quem você vai falar, o que você vai influenciar hoje, as pessoas onde você vai tocar. Deixa eu dizer para você, Deus tem prazer, eu e você andando sobre a terra. Olha para mim, eu falei para você que eu gosto de dormir cansado. Quando eu levanto de manhã, eu falo, Senhor, então você está feliz que eu estou aqui de novo? Então você me quer de novo. Eu estou feliz de você me querer de novo hoje, no meio da minha família, no meio da minha igreja, no meio dos meus amigos, porque Ele quer que... Sabe por quê? No dia que Deus não quiser mais que eu ande sobre a terra, Ele vai me remover. Mas enquanto Ele tiver prazer que eu caminhe sobre a terra, eu vou estar lá. Mesmo que o inimigo vai estar me enfrentando, mesmo que a vida vai estar me enfrentando, Deus vai estar contando com a minha fé. Olha lá como Ele tem fé, olha lá como Ele enfrenta com garra, olha lá como Ele não deixa a ofensa desanimá-lo. Toda vez que ele está entristecido, toda vez que uma seta o fere, Ele se levanta, Ele aplica o sangue. Eu gosto de ver esse menino andando, eu gosto de ver esse garoto caminhando, eu gosto de ver ele batalhando. Sabe o que? Deus tem esse orgulho. Eu estou falando de mim nessa manhã, eu não sei de você, mas Deus tem orgulho de ver essa pessoa caminhando sobre a terra, enfrentando a vida dessa forma, enfrentando a vida com fé. Sabe por quê? Deus diz assim, o meu justo viverá pela fé. Se há uma coisa que dá prazer em Deus, é ver alguém andando no mundo de aflições pela fé, pela fé, pela fé. A fé é ânimo. Alguém diz comigo, a fé é ânimo. Quando a minha fé está boa, eu estou animado. Então quando você está desanimado, quem que está ruim? Então você tem que cuidar dela. Você tem que cuidar dela. Quando você está querendo ficar triste, quem que está passando perigo? A sua fé. Porque a ofensa, ela vem para diminuir a sua fé. Aleluia. Aleluia. Agora, olha só, versículo 6. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Eu fiquei muito feliz do testemunho da irmã Jucimara,
porque ela viu a corte há 4 anos atrás, e na corte havia uma legalidade, só que a mesma corte é a que bate o martelo e executa atos de justiça e diz: agora está liberado, cumpriu, resolveu, passou a prova, satisfez a corte. O Senhor executa. Quando executa, Ele bate o martelo, atos de justiça em nosso favor. Por favor, não deixe ficar cansado, mas faça o que eu vou pedir. Levante as 2 mãos por um minutinho e diga a Deus: obrigado por todas as vezes que você bateu o martelo em meu favor. Agora eu vou deixar você agradecer com suas palavras. Agradeço os atos de justiça que o Senhor fez, os veredictos que Ele deu em seu favor. O inimigo diz: não dê a carteira para ela. Ele falou: não, eu vou dar. O inimigo diz: não dá o filho para ela. Ele falou: eu vou dar. O inimigo diz: não dá a saúde para ela. Ele falou: eu vou dar. O inimigo diz: eu não vou dar o carro novo para ela. Ele falou: eu vou dar porque eu quero dar. Alguém, por favor, agradeça a Deus pelos atos de justiça. O inimigo diz: eu não quero que ela viva. E o Senhor falou: não, mas eu quero. E Ele bateu o martelo. E Ele falou: ela vai continuar. Ele vai continuar. Você vai vencer. Por quê? Por causa dos atos de justiça em seu favor. Amém, queridos? E olha, eu quero que você renove a sua fé. Deixa eu ir para o último ponto, que não vai dar para pregar o segundo, não. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz assim. Eu quero que você grave esse versículo, tá? 1 Pedro 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, né? Fé e ouro são provados pelo fogo, mas a fé é mais preciosa do que o ouro. Que coisa linda isso aqui. O ouro passa pelo fogo e é aprovado, mas a fé também passa pelo fogo. O que é esse monte de acidente aí, Anderson? Se não o inimigo dizendo assim: deixa eu causar acidente, eu quero provar, passando fogo, passando no fogo. O que é o jejum que o Simário e o Silvio estão fazendo? O que é essa luta? O que é essa luta? É o fogo. Está ardendo ou não está? Ei, fogo dói ou não dói? Fogo arde na gente ou não arde? É a prova da fé. É o ouro. Fala assim: eu sou ouro. E aí, passando pelo fogo, você está passando pelo fogo. Mas olha, a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo. Olha, redunde para louvor. O que a nossa fé ela faz? Ela traz louvor, glória e honra. Presta atenção, gente, presta atenção. A prova da nossa fé, ela traz louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, a coisa mais incrível é que tem algumas coisas que só vão aparecer na revelação de Jesus. Quando ele fala revelação de Jesus Cristo, ele está falando no momento da vinda de Jesus, o momento em que Jesus se revelar, o momento que ele aparecer, o momento que ele vier nos buscar. Nesse momento, quem passou pela prova da fé, quem teve a fé aprovada, vai ser revelado nesse momento. Você passou pela vida, não fazia pregações, ninguém te conhece, você não tem vídeo no YouTube, você não tem seguidor em lugar nenhum. Você, na verdade, é um seguidor de Jesus. Você tem alguns seguidores que te seguem porque vem o exemplo de Jesus em você, mas não é no Facebook, eles te seguem na vida. Porque vem um exemplo em você. E aí, naquele momento da revelação de Jesus, a prova da sua fé vai redundar em honra e glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, não tem nada mais precioso na vida de um ser humano do que essa fé que nós recebemos de crer em Jesus, de crer na palavra de Deus, de crer no Senhor. Não deixe a ofensa dos problemas desanimar a sua fé. Eu fico muito feliz quando eu vejo um crente passando pela prova, mas ele está na casa de Deus. Eu me lembrei agora daquele momento, aquele domingo de manhã, em que a Glenda ia chegando na igreja, e ali na porta da igreja, ela recebeu a notícia de que a sua mãe acabou de falecer. E ela subiu para o culto e começou a adorar. Não é um momento fácil de adorar. Não é um momento fácil de mostrar que você tem fé. E aqui ela passou aquele culto chorando e adorando. Quantos de nós está passando as lutas e adorando? Eu quero abençoar a sua fé nessa manhã. Eu quero abençoar a sua fé nessa manhã. Eu quero pedir a você que leia a Bíblia, ore e venha para a igreja para poder fortalecer a sua fé.
Porque a fé da gente não renova vendo Netflix. Eu gosto de ver Netflix, mas a minha fé não renova lá. A minha fé não renova. A minha fé renova quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu busco a Deus. Entendeu? Eu gosto de Netflix, eu gosto de tomar um cafezinho vendo Netflix. É bom, restaura me descansa um pouquinho, mas não me dá fé. A minha fé é quando eu vou para a oração, quando eu vou orar, quando eu busco a Deus. Entendeu? Então eu quero que você fique de pé, porque eu quero abençoar a sua fé nessa manhã. Amém? Tem mais um versículo que eu quero ler antes de terminar. Será que eu posso convidar os irmãos para vir aqui para o altar? Venha para cá já, por favor. Venha para cá, porque aí eu já vou ler esse versículo que é Judas. Judas, o versículo 3. Eu quero Judas, o versículo 3, tá? Judas, o versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos a respeito da salvação que vos é comum, né? Esse Judas aqui, irmãos, ele é o meio-irmão de Jesus. A gente fala meio-irmão porque ele era irmão só de mãe, né? Ninguém era irmão de Jesus de pai, só de mãe. E Judas disse: quando eu senti a necessidade de vos escrever, eu senti de exortar vocês a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Irmãos, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor aqui. Eu vou colocar um louvor aqui, e eu quero que você renove a sua fé no Senhor. Eu quero que você deixe o Senhor falar com você. Eu te dei o dom mais precioso. Chamei você para crer. E você tem crido. Só que muitas coisas vêm te entristecer, para diminuir a sua fé. Mas nessa manhã eu quero que você renove a sua fé. Renove a sua fé nessa manhã, por favor. Aleluia. Yes. É verdade. Yes. Yes, yes. Ele te deu a fé para você batalhar. Quero que você renove a sua fé nessa manhã, por favor. Saia daqui com paz, saia daqui com alegria, saia daqui com fé.